Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas, que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia para o dia de hoje. A se encontra aqui na vida de Salmos, capítulo 139 e os versículos 23 e 24, que vai dizer assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém? Aqui é o salmista Davi, né? Mostrando a onipotência e a onipresença de Deus, que Deus sonda e conhece o nosso coração. Ele está pedindo aqui para que Deus sondasse o coração dele, para ver se tinha algo de errado no coração dele, se tinha algum caminho errado que ele estava seguindo. Nós devemos fazer da mesma forma, nós devemos pedir a Deus para que Ele examine o nosso coração, para que Ele sonde o nosso coração, para ver se a gente está com intentos errados, com intenções erradas, né? Porque é normal do ser humano cometer erros e falhas e ter pensamentos falhos e errantes, né? O único homem que veio aqui na terra e que foi sondado o seu coração e que não teve nenhum erro, nenhum engano, nenhuma falha, nenhuma mancha foi Jesus Cristo. Só Ele foi puro e santo aqui na terra e é hoje eternamente, né? Mas nós não, nós somos falhos, nós somos errantes e nós devemos sempre levar as nossas orações diante de Deus, colocar diante dele as nossas falhas e pedir para que ele sonde o nosso coração, o nosso interior, o nosso íntimo mais profundo, né? Da nossa mente, do nosso coração, porque se tiver algo de errado, a gente pedir para que ele limpe, pedir para que ele arranque e nos coloque no caminho reto, né? No caminho eterno, como fala aqui, né? E guia-me pelo caminho eterno, porque é o que o nosso Pai quer de nós. Ele quer sinceridade do nosso coração. Se a gente estiver com raiva, aflito, angustiado, com ódio de alguém, que a gente chegue diante de Deus e converse, fale com ele e se derrame, se exponha para Deus, né? Porque ele sabe o que a gente está sentindo, ele conhece o mais profundo do nosso ser, mas ele quer que a gente coloque diante dele, ele quer conversar com a gente, ele quer que a gente converse e fale para ele, conte para ele tudo o que está acontecendo. Porque Deus nos fez para ter relacionamento com Ele. Ele nos fez para ter intimidade com Ele. Então, quando a gente conta tudo para Deus, nós vamos estar colocando diante dele as nossas falhas, né, os nossos erros, e vamos estar mostrando para ele que a nossa confiança vem dele, que a gente confia muito nele e que ele é o nosso melhor amigo e o nosso maior amigo, aquele que nunca nos abandona, o nosso Pai maravilhoso e presente, né? Ele está presente conosco todos os dias, todas as horas. A gente não precisa marcar hora para falar com Deus, a gente não precisa esperar para falar com Deus, porque Ele está conosco o tempo todo. Ele é onipotente, Ele é onipresente. Isso quer dizer que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele não está ocupado para não nos ouvir, Ele está atento a ouvir os nossos clamores, a ouvir as nossas orações. O salmista Davi, os salmos são orações e são canções que o Davi fazia para Deus, né? Davi sempre estava conversando com Deus, Davi estava sempre cantando louvores de exaltação a Deus, né? Porque ele tinha essa intimidade com o Pai, ele tinha essa intimidade com Deus, e essa intimidade que ele quer de nós. Ele quer que a gente sempre esteja ali com Ele, conversando o tempo todo, orando em espírito, né? A palavra do Senhor fala que é para a gente estar sempre orando em espírito, e é isso, a gente deve estar o tempo todo conversando com Deus, conversando com o Pai, porque Ele está sempre disposto a nos ouvir, Ele está atento a ouvir os nossos clamores, as nossas orações, né? As nossas súplicas, até as nossas reclamações, de certa forma, né? Que a gente sempre chegue diante de Deus e peça para Ele tirar
as reclamações, as murmurações dos nossos corações, porque esse é um pecado que muita gente comete, né? Todos nós cometemos, né? Às vezes a gente não fica satisfeito com algo e a gente começa a reclamar, murmurar, né? Isso é parte do ser humano, infelizmente, porque nós somos falhos. Mas quando nós somos pessoas sinceras e íntegras, que a gente não tenta esconder nada de Deus, porque não dá para esconder nada dele, né? A gente pode até tentar achar que Deus não está vendo o que a gente está cometendo de errado, o que a gente está pensando e o que a gente está fazendo de errado. Não tem como. A gente pode pensar que está escondendo, mas não tem como. Ele está atento e vendo todas as coisas. E o salmista Davi sabia disso. Por isso que o tempo todo ele estava ali orando a Deus, buscando a Deus em oração, clamando a Deus por misericórdia, né? Para que Deus arrancasse as impurezas do coração dele, porque o desejo de Davi era ser obediente a Deus. Davi tinha prazer na presença de Deus, Davi tinha prazer em ser obediente ao Pai, por mais que não fosse, né? Porque ele era um ser humano falho, cheio de defeitos. Davi cometeu muitos pecados e muitos erros, mas ele reconhecia os seus erros. Ele chegava diante de Deus, se derramava diante da presença do Senhor, clamava a Deus por perdão e por misericórdia, né? E Deus o perdoava sempre, né? Porque Deus enxergava e via a sinceridade do coração de Davi. Deus requer isso de nós também. Ele quer a nossa sinceridade. Ele quer que a gente coloque diante dele todas as nossas culpas, medos, angústias, né? E todos os nossos erros diante de Deus, né? Ele quer nos ver limpos, né? Ele quer que a gente seja transparente diante dele, que a gente não fique escondendo nada, né? E o nosso Senhor Jesus Cristo também, quando estava aqui na terra, ele estava o tempo todo conversando com o Pai, né? Ele tirava sempre o tempo, principalmente nas madrugadas, para conversar com Deus. Ele passava horas e horas em oração, conversando com o Pai. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, que era Deus, ele tinha que ter esse relacionamento com Deus, porque nós não, né? Nós também devemos buscar essa intimidade com Deus, devemos ter tempo, o nosso dia ser dedicado a Deus, estar sempre ali se comunicando, conversando com Ele, né? Porque é isso que Ele quer de nós, é esse coração sincero que Ele quer de nós. E se a gente tiver algo no nosso coração que não agrada a Deus, a gente peça a Ele que Ele nos mostre, e a gente peça a Ele que Ele tire, né? Tire as imperfeições, tire os erros dos nossos corações, para que nosso coração seja limpo e sincero diante dele, e que ele possa nos conduzir pelo caminho eterno, pelos caminhos retos, pelos caminhos da justiça, né? Pelas veredas da justiça, por amor do nome dele, porque ele nos fez para sermos bons. O nosso Deus nos fez para ser seus filhos, né? Nós somos criaturas, mas quando aceitamos a Cristo, nós passamos a ser filhos dele. Então ele nos fez para ser filhos amados dele, e ele quer de nós sinceridade, ele quer de nós quebrantamento de coração, ele quer de nós pureza, como o salmista Davi era, como nosso Senhor Jesus Cristo era também. Ele quer isso de nós, ele quer intimidade conosco. Então que a gente possa pedir a Deus no dia de hoje, para que ele examine o nosso coração, para que ele veja o que há de errado em nós, como fala a palavra, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e prova-me e conhece os meus pensamentos, né? Porque só Deus pode conhecer até o que a gente não sabe. Só Deus conhece tão profundo o nosso íntimo, mais do que a nós mesmos, né? Então, que a gente possa pedir a Ele, né? Se a gente está com o coração enganoso, se a gente está com o coração cheio de dúvidas e temores e de erros, que a gente possa pedir a Deus no dia de hoje, para que Ele venha sondar e conhecer o nosso coração e tirar todas essas falhas, esses erros, e Ele venha nos guiar pelos caminhos da eternidade, pelos caminhos das veredas da justiça, pelo caminho da bondade dEle, pelo caminho da eternidade, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é eterno e Ele é o caminho. Então que a gente possa seguir pelo caminho de Cristo. Se Ele é o caminho eterno, que
que o Senhor Deus possa nos conduzir pelo caminho eterno que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa é a reflexão para o dia de hoje. Que a gente possa pedir a Deus que Ele venha e sonde o nosso coração e limpe, né? E que Ele venha nos conduzir para o caminho de Cristo, para o caminho da paz, da fé, da alegria, da eternidade. E que a gente venha viver o reino dEle aqui na terra. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, que o Senhor possa sondar o nosso coração, que o Senhor enxergue o que há de errado em nós, Pai, nos nossos pensamentos, no nosso coração, que o Senhor possa limpar-nos, Senhor, que o Senhor limpe a nossa mente, limpe o nosso coração, porque nós somos falhos, nós somos errantes, Pai amado, e só o Senhor pode nos conduzir pelo caminho eterno, só o Senhor pode nos tirar, Pai amado, do erro. Só o Senhor pode limpar a nossa mente, o nosso coração, colocando coisas que o Senhor quer para nós, colocando somente a Tua vontade, que venha fazer a Tua vontade sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos conduzir ao caminho eterno, ao caminho de Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Pai amado, e que possamos ser guiados pelos Teus caminhos, que possamos ser guiados pelos passos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa viver na eternidade, Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos, Pai. Que o Senhor nos cubra com Teu precioso sangue, Pai amado. A nós, os nossos familiares, a nossa casa esteja protegida e guardada por Ti. Que o Senhor possa nos trazer cura, que o Senhor possa nos trazer paz, que o Senhor possa abrir as portas, Pai, abundantemente sobre as nossas vidas, para que a gente venha viver uma vida de fartura e de abundância na Tua presença, tendo até com que ajudar o nosso próximo, Pai amado. Que o Senhor possa libertar a todos aqueles que estão presos nos vícios, Pai amado, e não sabem mais o que fazer. Só o Senhor é a solução, só o Senhor é a libertação para a vida dessas pessoas, Pai amado. Oh, Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Muitas pessoas não sabem mais o que fazer, mas o Senhor é a solução, Pai amado, do problema delas. Que elas possam clamar a Ti e o Senhor ouvir os clamores de cada uma delas, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor aqui no dia de hoje e atender as nossas petições, atender as nossas orações que colocamos diante de Ti, que colocamos diante do Teu altar, que o Espírito Santo possa levar as nossas orações a Ti, Pai amado, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros e nos conduzir ao caminho eterno, Pai amado. Eu te peço e te agradeço que o Senhor abençoe a nossa casa, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, que a nossa casa seja a bênção do Senhor, seja um lar em que o Senhor possa morar e habitar, Pai amado, e o nosso coração também. Eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.